Boa noite, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por disponibilizar o teu espaço para a gente falar um pouquinho além da terapia, né? Quais as consequências jurídicas de tudo isso e como as vítimas podem buscar os seus direitos, né? E tentar uma reparação mínima, né? Porque a gente sabe que o dano causado pelos abusos, eles são irreparáveis, é uma mancha, né? É uma dor, é uma mancha que não há justiça capaz de minimizar a dor que a pessoa sofreu, né? Sim, exatamente. Muitos são os sintomas, as consequências desse trauma, e isso, né, traz aí para a vítima um sentimento muito de impotência. E, consequentemente, elas, né, buscam aí o que pode fazer em cima do que elas estão sentindo aí perante a justiça, para se sentir um pouco aí acolhida ou trazer um pouco de justiça aí para tudo isso. Eu estou escutando a minha voz no fundo. Eu não sei se vocês estão escutando. Acho que eu escuto 2 vezes. Também, Olha, né? fala agora, Tá vê me se ouvindo melhor. agora? Isso. Eu sigo te ouvindo, mas não tem mais retorno, né? Não tá dando eco. Não, agora A minha sim. televisão aqui estava com volume. Ah, tranquilo, ótimo. Perfeito. Sabe, Gabriela, que é um assunto muito difícil de falar, né? E a gente, eu também trabalho como terapeuta, também atendo casos de abuso, além da advocacia, né? E a gente sempre vê que a conclusão, né, a liberação, digamos assim, desse trauma, que não significa que vá apagar, mas que a pessoa vai conseguir não deixar que esse trauma domine ela para o resto da vida, é quando ela consegue falar sobre isso, e também que ela já não está mais naquele lugar da vítima, né? Ela já se liberou desse lugar da vítima, ela consegue falar sobre, sem isso dominar ela. Então, nós estamos aqui fazendo uma live no Maio Laranja, que tem a intenção de prevenir, de alertar, né? É de suma importância. É um assunto desconfortável, é um assunto que ainda a gente está quebrando tabus em relação a isso, né? Mas de extrema importância, né? Porque se a gente for ver os dados no CNJ, em média ocorrem 180 estupros, tá, por dia no país. Isso significa que enquanto nós estamos fazendo a nossa live, que vai durar mais ou menos 1 hora, 7 pessoas são estupradas. E quando eu falo pessoas, é porque a maioria é mulher, 81% é mulher, mas homens também são vítimas de estupro. Sim. 51% dessas vítimas são menores de 13 anos, meninas e meninos, né? E 50% são negras. A gente fala de uma minoria, né, que não tem recurso para se defender, né, pessoas negras ou crianças ou mulheres, né, e realmente é um tema bem delicado. Você trouxe aí dados bem impressionantes, né, que por isso que a gente tem que falar mais para as pessoas, né, conscientizarem que acontece e não é uma vez ou outra, ou, né, não está tão distante aí do nosso círculo. E trabalhando com abuso, eu vi que realmente é muito mais, e não escolhe classe, não escolhe, né, nada, raça nem nada, porque normalmente também os abusos eles acontecem dentro do vínculo, né? Então o agressor com a vítima estão ali no mesmo vínculo socioeconômico ali. Então é uma questão da gente se atentar e entender que não é apenas, né, pessoas em situações vulneráveis que estão correndo esse risco, principalmente as minorias aí, né?
Mas antes de iniciar aqui com as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua carreira. Já comentou que, né, você é advogada, trabalha também como terapeuta. Contasse um pouquinho para a gente de quem é a Patrícia. Então, meu nome é Patrícia Michelon, eu sou advogada desde 2008, me formei em 2008 e atuante, militante desde 2009. E trabalho essencialmente na vara de família, então com divórcio e inventário, enfim, e nos divórcios, muitas vezes, né, respinga questões de violência doméstica, de abuso sexual infantil. Então, não tem como você ser um advogado restrito num determinado tema quando se trabalha com família, né? Uhum. Até porque, como tu bem alertaste, a maioria dos casos acontece dentro do núcleo familiar, né? Então, quando chega, eu não sou uma advogada criminalista por excelência. Então, se chegar um abusador ou uma vítima somente do crime, eu não vou atender, vou repassar para algum colega. Uhum. Mas quando é meu cliente da área de família, né, aí eu também faço essa atuação, porque eu entendo que não tem como a gente compartimentar os conflitos. Sim. Né? Sim. Então, por isso que eu domino um pouco, né, dessa área e vou conseguir trazer algumas orientações aqui para a audiência. E queria aproveitar, Gabriela, e pedir para a nossa audiência que vocês compartilhem essa live, que vocês vão no aviãozinho aí e mandem para os amigos de vocês, porque com certeza a pessoa, o teu amigo, a tua amiga, um conhecido, uma pessoa da tua rede social aí, ela ou tem dentro da família ou próximo a ela alguém que foi vítima de abuso, e talvez essa live possa trazer alguns esclarecimentos que vá trazer conforto para essa pessoa ao final da nossa live. Perfeito, isso, muito bacana. Pessoal, compartilhem aí, convidem mais o pessoal para assistir aqui, trazendo essa informação. Independente, né, de ficar pensando se a pessoa passou ou não por uma situação, se vai ser interessante, é importante que toda a sociedade como um todo tenha acesso a esse tipo de informação, porque é uma informação que é útil, né? A gente precisa entender dos nossos direitos aí, quais são os limites, nossos deveres. E uma pergunta, Patrícia, que me fazem muito, eu falo muito abuso, né? E me perguntam muito o que é abuso, o que é estupro, o que é molestar, querem a definição, né? Como que a gente diferencia essas definições aí. Normalmente eu falo que eu não fico diferenciando tanto, porque eu estou trabalhando na questão da psicológica e mental da pessoa, e isso vai causar danos e consequências independente do que de fato ali aconteceu, né? Se a pessoa se sentiu invadida, é o que a gente precisa trabalhar. Mas é uma pergunta muito frequente e as pessoas têm vontade de saber aí essa diferença para ter uma clareza melhor aí. Como que funciona essas definições? Então, Gabriela, até 2009, tá, antes de ter a reforma do Código Penal brasileiro, nós tínhamos duas tipificações. Nós tínhamos estupro e nós tínhamos atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Tá? Uhum. Nessa época, o estupro era descrição do estupro, constrangimento sexual com conjunção carnal. Uhum. E a conjunção carnal, por si, era a penetração do pênis na vagina. Uhum. Ou outra questão, mas então, até 2009, somente mulheres podiam ser vítimas de estupro, porque precisava a cópula vaginal para que ocorresse o estupro.
Ok. Tá? Então, também tu só tinha, até 2009, o agressor só poderia ser homem. Uhum. A partir de 2009, nós tivemos uma alteração legislativa no estupro, e estupro e ato libidinoso diverso de conjunção carnal viraram uma coisa só, porque a pena é a mesma. Uhum. Então, antes tu tinha o estupro com uma pena super alta e o ato libidinoso, né? O que seria ato libidinoso diverso de conjunção carnal? Manipulação das partes íntimas, tanto os seios, quanto a vagina, quanto o ânus, uma provocação, né, um constrangimento, né, em relação à vítima para que ela fosse obrigada a... Então, vamos usar termos muito coloquiais aqui. Fazer um boquete, uma masturbação, isso seria ato libidinoso diverso de conjunção carnal. A partir da reforma legislativa em 2009, isso passou a ser uma coisa só. Então, o tipo penal lá, no artigo 213 do Código Penal, vai estar que tanto a conjunção carnal, que é o estupro, e aí agora não só com cópula vaginal, então nós tivemos uma ampliação. A partir de 2009, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro e de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, assim como tanto homem quanto mulher podem ser vítima. Sim. E eu posso ter uma mulher estupradora e uma mulher vítima no mesmo crime. Ou dois homens. Ou uma mulher estuprar um homem. A maior dificuldade disso é que o homem, quando está sendo constrangido a fazer sexo com uma mulher, dificilmente ele vai conseguir ter uma ereção, né? Sim. Mas isso não é impossível. Então, a gente vê muitos casos, aqui no Brasil a gente não vê tanto, em minoria, mas a gente vê muito nos Estados Unidos as professoras sendo acusadas de estupro ou de ato libidinoso, porque elas mantêm relações sexuais com alunos menores de idade, né? Sim, sim. No Brasil também acontece. Terapeuticamente, a gente vê muitos casos de homens que sofreram alguma espécie de abuso, manipulação das suas genitais por parte de babá, uma prima mais velha, enfim, isso também acontece, tá? Então, essa é a diferença. Estupro é a penetração. Então, um homem vai ser estuprado sem a penetração, mas também é possível. Mas o estupro é essa invasão mais agressiva, digamos assim, né? E tem um nível de violência física um pouco maior, porque é uma invasão do teu corpo. Certo. Né? E o ato libidinoso tem um abuso psicológico. Né? Eu até, às vezes, até fiz uma caixinha de pergunta e é que eu até hoje, trabalhando atendendo casos de estupro e violência, tanto na esfera jurídica quanto na esfera terapêutica, eu me pergunto que o que é pior, a violação física que ocorre nesses casos ou a violação psicológica. Sim. E eu ouso dizer que a psicológica é um pouco pior do que a física, porque a física ela vai durar aquele período determinado. Sim. E a psicológica ela é para o resto da tua vida. E se você não fazer nenhum tipo de terapia, não tentar ressignificar isso que aconteceu, não transformar essa tua dor em força, esse monstro vai te levar para uma depressão, vai te levar para uma castração sexual, ela vai te levar para muitos lugares. Então, os danos psicológicos de um abuso são muito piores do que a violação física. Eu, particularmente, né? Entendo. E quando eu falo de violação de danos psicológicos, eu nem só estou falando do trauma em si.
Eu estou falando daquela palavrinha, daquelas palavrinhas que o abusador ele costuma dizer. Isso é um segredo, você não conta para ninguém. Se você contar, eu vou matar alguém da família, eu vou matar tua mãe, eu vou matar o teu pai. Então a pessoa... E a gente também sabe que os abusos costumam acontecer, e isso é bem importante de falar, Gabriela. Os abusos, eles geralmente acontecem, né, na primeira infância. Né? Iniciam lá. Uhum. E a gente também hoje sabe que o abuso em si, ele é uma Uhum. É uma informação que você carrega. E quem é abusado sexualmente na infância ou vem num lar onde tem abuso, que dificilmente quem sofre abuso é um ato isolado. Se começar a perguntar para a priminha, se perguntar para a tia, se perguntar para a avó, vai ver que esse abuso ele permeia o sistema familiar. Uhum. Quem é vítima de abuso sexual geralmente vai atrair relações abusivas de amigos, de chefe, de colega de trabalho e, obviamente, vai atrair relacionamentos abusivos também. Então, por isso que o abuso ele precisa ser falado e ele precisa ser tratado. Essa informação que você carrega de abuso precisa ser tratada, precisa ser olhada, precisa ser vista. Né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou claro. Perfeito, Qual é a diferença? Claro. Porque assim, o abuso em si não é um tipo penal. Então, ninguém vai ser processado por abuso sexual. Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. Você vai ser processado por estupro e ato libidinoso diverso de conjunção carnal, que, apesar de terem condutas diferentes, a pena é a mesma. Sim. É como crime de tráfico de drogas. Quando você lê o artigo do tráfico de drogas, vai dizer lá guardar, transportar, uma série de ações que vão resultar no mesmo crime e na mesma pena. O estupro hoje e o ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, eles estão no mesmo tipo e eles têm a mesma pena, que vai variar em casos de lesão grave, que decorreu desse ato, ou morte, que vão ser aumentadas, né? Sim, perfeito. Deu para entender. Então, hoje, né, atualmente, a questão do... não precisa ter, né, de fato, a penetração, né, o contato físico, a manipulação ali, ele já é considerado tão grave quanto, né? E é muito importante isso que você falou da questão psicológica, né? Porque, de fato, o que a gente vê, né, é que a pessoa ela vira refém ali desse trauma quando não tratado em várias áreas da vida dela, né? No trabalho, na família, atrai relacionamentos, né, abusivos por trazer, né, um comportamento de submissão, né, e várias outras consequências nessa linha. E por isso que, por acontecer, né, sempre na primeira infância, acaba afetando bastante o psiquismo ali, né, que é durante a formação aí do psiquismo, e com isso, comportamentos, né, mecanismos de defesa. Então, a gente tem que ficar muito atento aí para crianças, né, mas os adultos também buscarem tratamento, né, buscarem aí também se tratar. E você falou, então, agora a definição, e eu gostaria de saber, né? O que me perguntam muito é o abuso quando ele aconteceu, porque o que acontece que eu recebo as pessoas vêm tratar o trauma depois de muitos anos, né? E elas, depois de uma época da vida, começam a ter flashes, acontece alguma coisa, e aí aquilo começa a atormentar a vida dela, ou durante um processo terapêutico ela acaba acessando essa informação, quando engravida, quando casa, começa a ter ali pensamentos com flashes e lembrando. E aí elas buscam um tratamento, só que aconteceu muito lá atrás, né? Às vezes
10, 20, 30 anos, e elas querem saber, né? E aí, vai ficar por isso mesmo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque agora eu tenho coragem, né? Agora que eu estou me tratando, me fortalecendo, eu quero fazer, eu tenho coragem. Qual a lei tem alguma questão que pode auxiliar essa pessoa? Como que funciona? Então, nós tínhamos até 2015 a questão da prescrição desses crimes, eles eram considerados da data do fato. Então, muitas vezes, quando a pessoa tomava coragem de falar, de expor, enfim, ou de querer uma reparação, ou de conseguir lidar e olhar para isso, os crimes já estavam prescritos, né? Depois de quanto tempo prescreve? Então, eu nem vou falar de antes, que é para não confundir a audiência. Tá, né? Isso, ótimo. Então, assim, agora, tá? Com a alteração legislativa, foi alterado, foi criado um inciso novo que difere de todo o resto dos crimes, tá? Os crimes de abuso sexual de vulnerável, e aí, nesse vulnerável, eu coloco menores de 14 anos, tá? Pessoas com capacidade mental reduzida ou alterada, com restrição cognitiva, digamos assim, e também mulheres maiores de 14 anos em estado de vulnerabilidade, tá? Que é alcoolizada, drogada, enfim, quando não tem a condição de autorizar, né, o ato Sim. em si. Teve essa alteração legislativa da forma de prescrição do crime, que passou a ser para 18 anos. Tá? Então, assim, se eu sofri um abuso, Patrícia, eu sofri um abuso, eu tinha 12 anos, 11 anos, tá? Tô com 30, posso denunciar? Pode. Por quê? Porque o prazo passou a ser de 20 anos a partir dos 18. Ah, perfeito. Então, eu, Patrícia, estou com 37 anos, teria até o ano que vem para realizar a denúncia do meu agressor. Perfeito. Tá? Então, hoje, essa é a matemática, né? Eu preciso ver... Claro que se eu completei 18 anos antes de 2015, tá? Eu já não... Essa lei, para mim, já não vale. Ah, tá. Seria para então, assim, quem sofreu depois de 2015, quem completou os 18. Não, pode ter sofrido antes, não tem problema nenhum, pode ter sofrido antes, né? E eu até tenho um caso de um rapaz que há 2 anos atrás ele me procurou, né? Que ele em terapia, ele tinha tomado... Porque o que acontece muito? Às vezes a pessoa, ela sabe que algo errado aconteceu, mas como isso não é falado, e a gente não tem o costume de conversar sobre isso, Gabriela, as pessoas às vezes demoram muitos anos para entender que aquilo que elas passaram foi um abuso. Por quê? Por quê? Nós não podemos tirar que todos os crimes que envolvem a questão da sexualidade, eles são permeados por 2 nuances. Tipo, eu sei que algo está errado, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar de mim, aquilo é bom. Porque a manipulação sexual, no despertar da sexualidade, é bom. Sim. Mesmo que seja ruim, tem um pouquinho de bom. E é por isso que a vítima tem uma tendência a se responsabilizar e se culpar porque ela cedeu, porque ela gostou. Mas é preciso dizer que
Não importa se em algum momento você consentiu, se você tinha menos de 14 anos, você não é a culpada, você não é o culpado. Uhum. O errado, quem cometeu um crime, é o adulto da situação. Uhum. Isso é muito importante, porque é difícil as pessoas elaborarem isso e diferenciar que você, com 13, 14, 12 anos, você não tinha, por mais que você estivesse gostando da situação, que era o caso deste meu cliente, ele estava despertando para a sexualidade dele, quando um tio, então vejam bem, um menino e um tio começou, quando ele ia passar férias, começou a flagrar ele no banho, enfim, uma série de fatores que ele realmente, hoje ele é um rapaz homoafetivo, mas ele sempre acreditou que ele era o responsável por aquilo, porque ele estava descobrindo a sexualidade dele. Sim. E ele foi se dar conta, há 2 anos atrás, de que o que ele vivenciou foi um abuso, um estupro. De vulnerável, que começou antes dos 14 e foi até os 16, 17 anos. Tá? Então, nós fizemos uma notícia crime. Tá? Você pode fazer isso sem advogado. Tá? Você não precisa de um advogado para te acompanhar numa denúncia. Mas, se você tiver condições de estar acompanhado, eu acredito que isso te dá uma segurança maior. Com certeza. Então, nós fomos até a delegacia, tá? E aí, eu acho que é uma pergunta que tu ia me fazer. Você pode fazer a denúncia, o boletim de ocorrência ou a denúncia, tá? Em qualquer delegacia. Se na tua cidade, porque não é todas as cidades que têm delegacia especializada em criança e adolescente. Você, mesmo adulto, se sofreu um abuso na infância, você quer denunciar, e na sua cidade tem a delegacia da criança e do adolescente, você se dirija até a delegacia da criança e do adolescente. Por quê? Porque lá eles vão ter um preparo maior para lidar com essa situação, que talvez uma delegacia comum, né, de crimes gerais não tem. Então, eles vão ter uma sala especial, eles vão ter uma abordagem um pouco mais afetiva, né? Que você vai correr menos risco de se tornar a vilã da história, porque às vezes nem todo policial tem o traquejo para lidar com o assunto, porque é um assunto que ainda é um tabu, ainda é desconfortável, né? Então, você pode fazer essa denúncia em qualquer delegacia, fazer esse boletim de ocorrência, que vai ser aberto um inquérito, e nesse inquérito vai ser ouvido o suposto réu, quando passa muito tempo, e assim, outra coisa que é importante dizer, quando não é estupro, que não tem o rompimento do ímen, que não tem essa invasão corporal mais agressiva, né? O abuso em si, ele é muito difícil de ter prova material. Sim. É muito difícil. E aí vai mudar muito pouco se tu denunciar logo na sequência, se tu contar para o papai e para a mamãe, e o papai e a mamãe resolverem denunciar, a questão da prova material, e passar muito tempo. Tá? Então, a prova material em si, ela... Né? Então, por isso que o nosso tribunal hoje, em vários lugares, inclusive o STJ, e quando eu falo vários lugares, é aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, enfim, a palavra da vítima, nesses casos, ela se sobrepõe à do agressor. Tá? Ela não consegue ser uma prova sozinha, isolada. Sim. Né? Eu preciso ter alguns outros indícios de prova. Então, vou pegar o caso desse meu cliente, tá? Que foi abusado lá na adolescência e aos 30 anos, 31 anos, ele resolve, então, fazer a denúncia. Nós fizemos a denúncia em 2020, tá?
finalzinho de 2019, 2020. O que acontece nesses casos? Patrícia, eu estou morando em Santa Maria, mas o abuso na época, a violência sexual que eu sofri aconteceu no Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Você vai fazer essa denúncia onde você está hoje. E o que vai acontecer? O próprio órgão da polícia vai remeter isso para o local dos fatos. E é onde os fatos aconteceram é que vai se ocorrer a investigação. Então, por exemplo, você vai falar se você, na época, você contou para a mamãe, se você contou para alguém, se você contou para a professora. E você vai relatar tudo isso no boletim de ocorrência. Tá. E aí essas pessoas vão ser chamadas a ser ouvidas. Então, realmente, quando ela era criança, ela falou, mas a gente achou que era brincadeira na época. Então, vai se colher testemunhos, depoimentos, outros tipos de situação. Ela era uma criança muito ativa, depois dessa época que ela relatou, ela ficou fechada, ela ficou arredia, ela não queria mais dormir à noite sozinha, né? Mas na época, digamos assim, a gente negligenciou, né? E achou que era bobagem, achou que estava fantasiando, enfim, qualquer argumento que possa ser usado. E aí a pessoa vem adulta e confirma isso. Então, o depoimento da testemunha, da vítima, somado a algumas provas, mesmo que testemunhais, elas hoje já servem, já são o suficiente, tá? Para uma condenação, para avançar uma investigação. Neste caso específico que eu estou trazendo, de um cliente meu, quando ele tomou consciência do acontecido, ele foi falar com alguns primos para saber se com os primos tinha acontecido algo semelhante ou não. E aí os primos foram falando, daí ele tem todas as conversas dos primos contando que sim, que aconteceu, que como acontecia, então o modus operandi ali nas mensagens desse texto ficaram provadas. Então essas supostas vítimas também vão ser trazidas como testemunha para dentro do processo. A gente juntou também uma conversa que esse meu cliente teve com a filha do agressor. E aí ela fala que ela também, mas que nunca denunciou por causa da mãe, né? Não tinha família, aquela coisa toda. E aí não é algo muito rápido, tá? Não é algo muito rápido, principalmente quando tem estados diferentes, enfim. Tipo, esse que a gente denunciou aqui em Santa Maria foi para uma outra cidade e o agressor hoje mora em São Paulo. Então, esse trâmite de ir à precatória, voltar. Mas o importante, Gabriela, que o momento que você faz a denúncia interrompe o prazo da prescrição. E o que é interromper o prazo da prescrição? Quando eu faço a denúncia, sei lá, faltava 2 meses para prescrever, um dia para prescrever. Quando eu faço a denúncia, enquanto está ocorrendo a investigação, interrompe o prazo. E aí começa a contar de novo. Então, por exemplo, a polícia tem 20 anos para investigar o caso. Importante essa informação. Entendeu? Se faltar um dia para prescrever, dos 20 anos ali, e eu fizer a denúncia, posso ficar tranquila que ele daí vai ter toda a investigação, e aí vai ser concluído o inquérito, que vai ser remetido para o Ministério Público, o que o delegado entender, e aí o Ministério Público vai analisar se o inquérito foi bem concluído, que tem provas suficientes para indiciar, né, e denunciar o suposto agressor, ou se precisa baixar em diligência, que a gente chama termo técnico, né, volta para a polícia, o Ministério Público devolve para a polícia para cumprir algumas questões que entende ser pertinente, né.
talvez uma avaliação psicológica para se confirmar, enfim, né? Ótimo, excelente. Então, um outro ponto que você trouxe, exemplificando esse caso, que eu achei bem interessante, buscar, né, falar com outras pessoas ali do meio, porque provavelmente né, é muito provável que ele não abusou só de você, né? Pessoas Não. ali na mesma situação que você, na mesma idade, porque isso, o agressor, né, ele acaba manipulando, né, e ele vai buscar ali, né, pessoas em volta dele. Próximas, né? Então, se foi ali dentro da família, né? Eu tive também um caso de uma cliente que adulta já, né? E em uma reunião de família, eu acho que uma sobrinha contou. E quando trouxe isso, que veio trazer para ela os flashes, as memórias que ela realizou, que era o pai dela. E aí outras começaram também a concordar, porque é isso, a pessoa às vezes demora a entender que está passando, né? Por isso, eu falo, é uma invasão tão grande que é difícil realizar, né? Cair a ficha ali. Então, fica, né, a mente fica procurando entender o que aconteceu e às vezes, por não conseguir, né, deixa ali quietinho, por ser uma dor muito forte. E a questão, então, também outro ponto que você trouxe interessante é de que é importante denunciar, porque aí essa contagem para, né, prescrever o crime, ele vai parar, né, enquanto inicia a investigação. Então, uma informação muito importante. Pode denunciar. E assim, ó, desculpa te interromper. Uma coisa Pode bem falar. importante que desde 2009, quando teve essa primeira alteração legislativa, os crimes de estupro e abuso sexual infantil, eles são equiparados a crimes hediondos. O que isso significa, Patrícia? Eles estão na mesma categoria de genocídio, terrorismo, racismo, né? Então, são crimes que, por exemplo, não tem como o agressor pagar fiança. Quando é determinada a prisão dele, ele não consegue pagar fiança para responder processo em liberdade. É óbvio que aqui, o abuso aconteceu há 20 anos atrás, nós vamos ter que investigar. Ao menos que se tenha um indício de que esse mesmo agressor está atualmente cometendo abuso em relação a alguma outra criança, ele não vai ser preso imediatamente. Tá? Porque a presunção de inocência, né, a nossa lei ela é baseada em presunção de inocência. Então, até achei bem, isso me lembrou que esse meu cliente, ele resolveu denunciar porque ele, num encontro de Natal, final de semana, sei lá, da família, uma reunião de família, ele viu o agressor. Depois que ele já tomou consciência, já tinha tomado consciência de que o que ele passou com esse tio era abuso sexual, era estupro, né? Na época não era, mas hoje é estupro. Ele viu o tio tendo exatamente o mesmo modus operandi com o neto. E aí foi quando ele disse: não, eu vou denunciar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer. Quando ele veio me procurar, a orientação disse: olha, o que tu pode fazer é a tua parte. Não tem como reparar o que aconteceu contigo com teus primos lá atrás. Mas, né, pode fazer com que ele breque, né? Pare qualquer intenção que ele tenha de interagir com o neto. Sim, sim. E isso está na denúncia,
né? Quando nós fizemos a denúncia, quando nós fizemos a notícia crime, né? Que é o termo técnico para isso. Nós noticiamos ao ente público que existia um crime e poderia estar na iminência de acontecer outro crime, não acusando ele de já estar realizando, mas que, diante do modus operandi, das provas que nós juntamos, existia essa possibilidade, foi o que motivou ele. Sim. Né? Então, para quem tem dúvida se denuncia ou não denuncia, eu digo denuncie. Se você tem indício razoável, se tu tem alguém que tu contou na época, uma tia, uma avó, que você compartilhou o que estava acontecendo com você, que pode servir de tua testemunha agora, denuncie. Por que é importante? E aqui eu vou puxar um gancho, Gabriela, para mulheres que sofrem violência doméstica. Tá? Vou sair um pouco do abuso sexual infantil, um pouco do estupro e avançar para a violência doméstica. Por qual a importância de denunciar? Se você fizer uma denúncia e o Joãozinho que te agrediu, que tentou te matar, que te deu uns bofetes na cara, vai responder um processo, obviamente, se é o primeiro processo que ele está sofrendo, a pena não vai ser alta. Vai ser uma pena baixinha. Porque a nossa lei, infelizmente, ainda não evoluiu nesse sentido. Né? E eu tive recentemente uma cliente minha, e ela até me autorizou falar do caso dela, de violência doméstica. Ela estava namorando há 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses, e ela quase foi morta pelo namorado. Né? E ela teve a coragem de denunciar. E agora saiu a pena, e obviamente essa pena, eu alertei ela desde o início, não vá com gana achando que tu está fazendo a maior das justiças, porque ele é réu primário, tem bons antecedentes, apesar de ter indícios no processo de que ele já tem agredido outras namoradas, ninguém denunciou. Então a ficha dele é uma ficha limpa. Então, ele vai pegar uma pena super pequena, uma prestação de serviço à comunidade, uma multa, uma coisinha pequena. Mas qual é a importância disso? Mulheres que estão nos ouvindo, denunciem. Que se agora a pena não for uma pena que vá reparar a reprovabilidade da conduta, que é uma conduta extremamente reprovável, é um primeiro passo para manchar a fichinha do bonito lá. Que se em 5 anos ele agredir alguma outra mulher e essa mulher também tiver coragem e força para denunciar, a pena dele vai aumentar. Vai aumentar. E vai aumentar. Só que se ninguém denunciar, é óbvio que a sensação de impunidade ela vai seguir permeando. Mas nós precisamos denunciar. Eu entendo todos os efeitos psicológicos de quem não quer denunciar. Eu entendo medo, eu entendo a dinâmica que existe do abuso ali. A pessoa às vezes acha que é só dessa forma que ela merece amor. Né? Então, não estou julgando você que não denuncia, estou falando, procure ajuda, porque ninguém recebe amor através de pancada. Ninguém, a Lei Maria da Penha teve uma atualização recente, agora em 2019, uma atualização, e ela ampliou para 5 formas de abuso que você sofre, de violência que você sofre. Física. O que é a violência física? É porrada mesmo. É tapa, é beliscão, é violência física. Violência sexual. Porque sim, mulheres, se vocês estão casadas ou com o namorado bonitinho aí do lado e vocês não querem ter relação sexual com ele e ele força de alguma forma, você está sendo estuprada, você está sendo violentada. Não existe estupro só de desconhecido. Vou dizer mais.
a probabilidade de você estar andando na rua e ser estuprada por uma criança é muito menor do que você ser estuprada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu noivo. Então, fiquem atentos. Então, vamos lá. Violência física, violência sexual, violência financeira, patrimonial. O que acontece nessa violência? Se você separar de mim, você não vai ter para viver, você não vai ter para comer, você vai morar na miséria, eu vou fazer da tua vida um inferno e vou te tirar tudo que tu tem. Tá? Ou um marido bonitinho, bonzinho, que diz assim, não, você não precisa trabalhar. Porque eu te sustento. E daí depois você quer comprar um absorvente, você quer comprar e você precisa estar justificando tudo. Isso é uma violência patrimonial. Ótimo. Também protegida pela Maria da Penha. Violência psicológica. Violência emocional. Né? Chantagem, por exemplo. Se você separar de mim, eu vou me matar. E eu vou te matar. E eu vou matar o nosso filho. Isso é violência emocional. A pessoa te prende, te amarra pela tua emoção. Então, todas essas violências, elas são protegidas pela Maria da Penha. Tá? A Maria da Penha, ela te dá uma série de benefícios, desde medida protetiva, quando você sofre, né? Sim. Diferente de um estupro aleatório que aconteceu na rua, quando você sofre essa agressão, essa violência dentro de casa, e mais importante aqui também falar, que violência, Maria da Penha, violência doméstica, não é só marido, tá? Pai para filha, entre irmãos, filho com mãe, também é medida protetiva, né? Também é abarcada, essas condutas delituosas também são protegidas pela Maria da Penha. Então, não é só marido e mulher, não é só namorado, porque namorado, mesmo que mora em casas diferentes, que não tenha coabitação, também é Maria da Penha. Mas dois irmãos, quando tem a questão do gênero, a dominação do gênero, do masculino sobre o feminino, independente da relação familiar que exista, tá? É Maria da Penha. Nossa, perfeito. Eu não tinha esse esclarecimento. E essa variação, né? Esses 5 pontos, né? A violência física. Você está vendo o comentário aí? Eu estou para ver aqui. Violência, se os avós que estão temporariamente com tutela do filho, exige histórico que o pai matou a mãe da parte do parceiro. Eu não consegui terminar de ver tudo. Mas é excelente o ponto da Maria da Penha para entender que não é só entre o relacionamento conjugal, né? É o relacionamento familiar ali. E é ótimo a questão que você trouxe de exemplos, né? Então, dá uma ideia muito boa aí para muitas pessoas entenderem que realmente a probabilidade disso acontecer com, eu falo, né, o doido da rua, né, que a gente fica com medo de ser abusada, de ser estuprada, de sofrer alguma violência, ela é muito menor e que normalmente isso vai acontecer dentro de casa. Você gostaria de ver essa dúvida? Como que... Eu estou com um computador na frente aqui. Então, aqui antes perguntar a Neura perguntou, quando acontece com uma criança? Neura, tu deve ter entrado agora já mais no meio para o fim da live, ainda não sei quanto tempo nós temos ainda. Mas quando acontece com uma criança, tá? Os pais podem denunciar, se eles tomam conhecimento disso,
E é uma das questões que a gente tem muito, que às vezes a mãe, quando é o caso principalmente do padrasto ou do próprio pai mesmo, muitas vezes as mulheres, as mães, elas estão tão cegas de amor por esse homem que elas negligenciam e ficam do lado do companheiro do que do filho. Não dão muito crédito, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Patrícia, não tem por que criança fantasiar? Tem como criança fantasiar. Eu, inclusive, tenho um caso no meu escritório de um rapaz que aos 22 anos foi denunciado por abuso sexual. E o processo está parado, já desde 2018, o processo está parado, né? Mas que a criança na escola contou que o tio fulano de tal tinha penetrado, a história que a criança conta, né? Que o tio tinha penetrado na vagina e no ânus. Nossa. Contou na escola, né? Aí foi para casa, contou em casa, ele foi para a delegacia, contou a mesma história na delegacia. Essa menina foi submetida a exame de corpo de delito. E no exame se mostrou que o ímen está intacto e que não havia nenhuma laceração no ânus, nem nada. Sim. Aí veio os depoimentos. O rapaz era o namorado da tia, digamos assim, né? Aí veio a tia. Quando o cliente chegou para mim, eu disse assim, deve ser coisa da tua ex-namorada, porque ele garantiu que nunca tinha feito. E aí eu fui investigar qual era o histórico de relacionamento dele. Ele sempre se relacionava com mulheres mais velhas, então ele não tinha muito um perfil, né? Mas não absolvendo ele, nem negligenciando o fato dessa possibilidade. Até porque, como advogada, o meu trabalho é que ele tenha um processo regular, né? Que não aconteça nenhuma arbitrariedade processual. Absolver ou não já é outras questões. Sim. E aí fui ver o inquérito, a namorada do cara que estava sendo acusado, tia da menina, disse que não tinha como isso que a menina estava falando ter acontecido, porque nos 2 anos que eles namoraram, a menina nunca ficou sozinha com ele. E se tivesse acontecido, muito provavelmente ela teria visto. E que a mãe da menina e a menina e a tia costumavam conversar sobre as experiências sexuais na frente da menina. Falei para o meu cliente, eu disse, olha, vamos tentar, né, diante de todo esse contexto, te absolver. Mas o que diz o relatório da delegada? E que pese a negativa da perícia, do laudo pericial, do depoimento das testemunhas. A palavra da vítima se sobrepõe e, por isso, eu encaminho para o Ministério Público, faço indiciamento para o Ministério Público. O Ministério Público no denunciar, em que pese, né, apesar do laudo ser contrário ao abuso, apesar dos depoimentos serem da impossibilidade disso acontecer, porque ele nunca ficou, a palavra da vítima se sobrepõe. Como o juiz vai entender a situação, eu não sei. Se alguém sabe, mais adiante a gente marca uma live para falar sobre o caso. Mas quem tem dúvida sobre a sua palavra, não importa se faz 3 anos, 10 anos, 15 anos, se procure um advogado para lhe orientar, porque aqui a gente está falando em linhas genéricas, né? Em linhas muito gerais. Procure um advogado, uma advogada da tua confiança, leve o caso, explique as datas, e esse advogado vai fazer o cálculo para analisar se isso é possível de ser denunciado ainda ou não. Tá? Teve no PDF que tu me mandou, e eu achei bem interessante, que eu gostaria de falar, assim, já para nós encaminhar para encerrar. Por favor. Que se eu sou menor, contei para os meus pais, e os meus pais não querem
fazer nenhuma denúncia, não querem me movimentar. O que eu faço? Depende. Que idade você tem? Você é maior de 16 ou menor de 16 anos? Por quê? Se você é maior de 16 anos, se você já completou 16 anos, você é relativamente capaz. Então, você tem uma certa autonomia. E aí, eu tento, aí na delegacia, você com 16 anos, da infância e juventude, e fazer a denúncia. Se você tem menos de 16, tá? E os teus pais não querem, meu conselho é que você procure um conselho tutelar da sua cidade, relate o que aconteceu, denuncie o que aconteceu. Por quê, Gabriela? Porque é dever de todos nós, enquanto sociedade, denunciar casos de abuso ou vulnerabilidade de crianças. Então, eu tenho esse respaldo legal. Se eu ver que na casa da vizinha tem alguma coisa errada que está acontecendo, e mas eu não quero me expor, eu tenho medo, porque isso, que aquilo, que aquele outro. Não tem problema, gente. Façam a coleta de muitos dados que vocês puderem, endereço, onde está acontecendo, se vocês souberem o nome da criança, se vocês desconfiam de quem é o agressor, e aí tem um número, Disque 100. E lá você pode fazer a denúncia anônima, ou você pode fazer pelo próprio Disque 100 a denúncia e dizer, olha, eu sou a Joaninha e eu quero denunciar, tem isso não só para casos de abuso, mas se vocês verem crianças sendo negligenciadas, maltratadas, vocês também podem fazer isso. Porque é a nossa responsabilidade cuidar das crianças. Excelente. Respondendo aqui, se já estão temporariamente com a tutela do filho. Então, assim, gente, é importante que responsabilidade criminal não se passa de pai para filho. Cada um arca com as consequências dos seus atos. Eu não tenho como enfiar toda uma família dentro do mesmo balaio de gato porque tem um abusador dentro da família. Sim. Né? Obviamente, a gente tendo esse conhecimento um pouco mais sistêmico, é de se alertar os ouvidos, mas nada que invalide e incapacitem essas pessoas que estão sob a tutela que estão com a guarda da criança, que estão com a responsabilidade da criança, se não tiver um indício neste momento acontecendo com essa criança. Não é porque aconteceu lá no passado que necessariamente vai acontecer. Sim. Tá? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, foram essas mesmo. Obrigada, gente, quem perguntou. Não, tem uma aqui, ó. Tem aqui, doutora, adolescente com 14 anos, quando sofre abuso, o que deve ser feito? Vamos lá. 14 anos completos, aconteceu um dia antes dos 14 anos, é estupro de vulnerável, tá? A pena é maior, é de 8 a 15 anos para quem aconteceu. A partir dos 14, se presume, tá? Se presume que a pessoa tem condições, a adolescente tem condições de dizer sim ou não. Então, já não é mais estupro de vulnerável, vai para a vala comum do estupro, digamos assim, e aí a pena é de 6 a 10 anos. Tá? Denuncia, vai na delegacia da infância e juventude, né? Na delegacia da criança e do adolescente, enfim, eu não sei qual é na sua cidade, qual que é o termo utilizado, e lá você pode procurar um responsável, dizer o que aconteceu, dar nome aos bois, né? Porque às vezes em terapia também a gente vê muito, Gabriela, que a pessoa sabe que algo aconteceu, mas não consegue identificar o abusador, até pelo próprio bloqueio do trauma. Então, precisa passar por uma hipnoterapia, uma terapia um pouco mais avançada, né, mais profunda, para, de repente, identificar o abusador. Mas nem sempre isso é possível, ela só sabe que aquilo aconteceu e ela não consegue identificar. Então, só façam isso, gente, porque a gente também tem responsabilidade em acusar alguém.
Sim. Né? Se vocês tiverem certeza de quem foi o agressor de vocês. Uhum. Né? E coletar provas, se contou para uma amiga na época, mesmo com 14 anos, a gente às vezes costuma compartilhar essas questões com os amigos. Ó, eu não quero silenciar, eu quero, né? Se a justiça não for feita por mim, que seja para as próximas, né? Evitar próximas vítimas. Sim, sim. Né? E denunciar, procurar a polícia, né? E aí a polícia vai fazer toda a investigação. Como esses estupros de menor, ou mesmo estupro de maior, de mulher, é um que a gente chama de ação pública incondicionada. Então, eu faço o boletim de ocorrência e eu não preciso mais me preocupar, porque a própria polícia vai dar ela precisa dar todo o andamento e depois o Ministério Público. Tá. E aí, como que eu sei? Como é que eu sei que pé tá? Liga para a delegacia, diz, ó, eu sou a fulana de tal data eu fiz um boletim de ocorrência, eles vão te dar uma cópia dessa ocorrência, você vai ter o número do boletim de ocorrência, eu gostaria de saber como é que está o andamento. Eles são obrigados a te fornecer todas as informações. Excelente, perfeito. É isso. A gente tem que olhar para o lado de incentivar a denúncia, né? Falando mais sobre. Infelizmente, não vai ser a justiça, né? Que a pessoa ferida ali, a vítima tá querendo, né? Tá borbulhando ali, desejando. Mas é importante para sujar ali a ficha, né? Daquela pessoa, para futuramente, se ela vier a voltar a cometer esse crime, e seja o abuso, a violência doméstica, né? E principalmente para frear, porque muito dificilmente essa pessoa vai abusar de uma pessoa só na vida dela, né? Dificilmente. E assim, vai ser muito só difícil. Você. Ela vai e assim, a gente gente também aqui precisa ter responsabilidade também de falar que dificilmente o abusador não foi abusado. Não, né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, com essa cliente que eu falei que foi violentada pelo namorado, desde 2020 existe a obrigatoriedade dos agressores, tá, da Maria da Penha, passarem por centros de apoio ao agressor. Sim. Só que existem inúmeros centros de apoio nas cidades, diversas cidades, acho que toda cidade tem um centro de apoio, um grupo de mulheres que apoia outras mulheres que foram vítimas de violência. Mas a gente não está acostumado a ver ninguém trabalhando com o agressor. Sim. E aí, uma coisa que eu sempre digo para as minhas clientes, eu procuro trabalhar em duas esferas. Né? Como eu tenho um olhar mais ampliado, eu sempre falo, ó, uma coisa é o que nós vamos fazer juridicamente. Né? Nós vamos fazer a denúncia, vamos atuar no processo, vamos pedir a condenação, estaremos na audiência, mas você precisa refletir o porquê que você atraiu essa situação para a tua vida. Se isso tem a ver com o padrão familiar, se isso tem a ver com algo que está despertando o teu propósito de vida, né? Quando tu começa a investigar e vê que não tem histórico de abuso na família, eu digo, não, mas por que aconteceu? Quem sabe o universo te mostrando que é preciso olhar para essas vítimas de violência ou até mesmo para o agressor, né? Porque não existe, aqui ao menos em Santa Maria, não existe nenhum centro que vai apoiar o agressor para ele sair. Porque o que a gente nota? Mulheres vítimas de violência, elas trocam 6 por meia dúzia. Elas vão sair de um agressor para outro agressor, para outro agressor. Então, só condenar o agressor, só responsabilizar o agressor não é suficiente para te deixar a salvo disso. Você precisa identificar qual é a dinâmica oculta que está te levando para esses relacionamentos de violência. Sim.
tem que ir a fundo, né? E assim, eu acredito muito também que tem um papel da sociedade, uma cultura ali machista, que a gente foi criada, né? Hoje a gente está falando ali num estupro de casamento, mas há poucos anos atrás nunca nem se cogitou. Ah, se é casada, tem que aceitar, né? Não, e tudo mais. até porque, né, Gabriela, por muito tempo o desejo sexual da mulher foi castrado. Não é à toa que até poucos dias atrás, na África, o clitóris da mulher era cortado, era mutilado para que nós, mulheres, não sentíssemos prazer. Então, é uma construção total e a gente só vai conseguir mudar isso, né, falando sobre e saindo desse lugar. Eu não gosto muito, né, de falar muito nessa questão dessa guerra dos sexos, porque eu acho que isso intensifica o conflito ao invés de solucionar. Então, é óbvio que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que enfrentar, mas não nos colocar nesse lugar só de vítima, porque mulher, a gente está vendo o caso do Johnny Depp agora e da Amber, mulher, existem mulheres abusivas, mulheres que obrigam homens a comparecer ali na hora. Nós temos a humanidade, ela é extremamente complexa, então reduzir isso a só uma briga do machismo com o feminismo, do patriarcado, ela é muito raso para as várias nuances que a gente tem da vida, mas que a gente não deve enfrentar isso. E é falando sobre, é levar a mulher para esse lugar de empoderamento, de domínio, de conhecimento do próprio corpo, que tu trabalha brilhantemente, né? Para a gente também poder reduzir o número de processos judiciais que envolvem violência e do homem se sentir no direito de bater numa mulher, de violentar ela. Exatamente. Tá? Por fim, tem duas perguntinhas aqui, eu acho que daí a gente vai encerrar, mas eu achei bem importante. Perfeito. A Ellen, de novo, ela traz a questão de manipular as genitálias de um filho para limpar isso e aquilo. Se é abuso ou não é. Gente, eu vou tirar o lugar de fala da Gabriela para dizer que o abuso nem sempre ele está ligado com o que acontece em si, com o fato em si. E sim como a pessoa experiencia esse fato. Então, se tu tiver 2 filhos e você limpar os 2 da mesma forma, talvez um se sinta invadido e abusado. Talvez outro não. Então, não tem como a gente prever isso, né? E nem controlar isso. Então, o que a gente tem que cuidar é dos abusos intencionais, das violações do corpo intencional, que tenha a libido, a lasciva de alguém querendo ser saciada com a manipulação de uma pessoa inocente. Agora, uma limpeza, na hora de fazer xixi, uma brincadeira que às vezes tem, tipo... Menino gosta de brincar muito, homem e menino gosta muito de brincar com coisa, vou pegar o teu tico numa brincadeira ali. Se não tem a intenção sexual por trás de satisfazer uma lasciva, né? Pode ter causado um trauma de abuso e não necessariamente ser um abuso. Sim. Tá? Por fim, uma moça que colocou assim, uma menina de 14 anos tentar obrigar uma outra menina de 13 anos a beijar na boca. É abuso? É abuso. A diferença é que tudo isso tem que ser feito, daí quem vai responder por isso é o ECA, é tudo na delegacia da infância e juventude, da criança e do adolescente, e aí nós temos penas totalmente diferentes, nós temos condutas, mas, vamos lá, essa criança, que não é mais tão criança assim, de 14 anos, que tá brigando a outra, né? É bom ter um pouquinho de empatia aí, porque muito provavelmente essa menina de 14 anos também sofreu algum tipo de abuso que ela acredita ser algo normal, essa troca forçada. Exatamente.
Então é óbvio que não dá para deixar ao léu, porque senão provavelmente vai ser uma mulher abusadora. Né? Vai ser uma mulher abusadora de meninos ou de meninas no futuro. Então precisa ser, mas olhar com um pouco mais de carinho, entender que ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bonzinho, ninguém é totalmente vítima e ninguém é totalmente algoz. O algoz de hoje foi a vítima de ontem. Sim, sim, exatamente. É muito comum, né, o agressor que ele também sofreu ali o abuso. É importante a denúncia exatamente para parar esse agressor, para ele, né, buscar aí tratamento e não continuar agindo aí, né, interferindo em outras vidas ali futuramente. Então, faça por você, faça, né, por uma questão maior ali, busque os seus direitos, né, a sua palavra tem o poder ali, né, e vai ter investigação, vai ser demorado, mas é importante esse posicionamento. E eu digo até importante, mesmo pensando no pior cenário, que não dê nada, que não aconteça nada, é importante para entrar nas estatísticas, né? Porque o silêncio ele é muito grande e pouquíssimas pessoas denunciam. Então, as estatísticas que a gente tem hoje já são absurdas e elas são muito maiores ainda porque existe um silêncio muito grande. Então, mesmo não dando nada, vai ser alguma coisa que vai entrar para a estatística para aí começar a alertar aí para essa consciência, né? E iniciar uma educação aí, né, corporal, de criança, de adolescente, mais cedo, e mesmo, né, dos adultos aí, né? E uma outra coisa bem importante falar, que esse é o assunto que a gente tem horas para falar sobre isso, é que se você passou por abuso, tá? E você não está tratando isso, não está tentando ressignificar isso, não está fazendo terapia para isso, tá? Fica um alerta. Se você tiver filhos, a probabilidade que se você não curou o abuso em você, e curar não é apagar, não é riscar do quadro negro, não é deletar o que aconteceu, é tentar assimilar e lidar com isso de um outro lugar. Se você não curar em você, tá? Muito provavelmente a sua filha ou o seu filho vão passar por situações de abuso. Sim, sim. Estou fazendo um curso, a minha professora falou isso. Ela, né, PhD, focada em abuso e em relacionamento abusivo. Ela falou assim que na clínica de 20 e tantos anos, ela não encontrou nenhum caso de que se a pessoa foi abusada, que a mãe também não tivesse sido abusada. Porque passa, se não tratado, vai passar como forma de comportamento, como alguma forma ali a pessoa vai absorver e vai continuar acontecendo. Então, é um ciclo, precisa ser interrompido por você, né? Para você ter uma vida de qualidade aí na frente, independente da sua idade, mas por um todo, né? Para a sua família, para os seus filhos, para muita gente vai fazer diferença aí o seu tratamento, você pode ter certeza. Busca ajuda, né? E faça aí em frente, que é o caminho mais libertador aí. Esses dias nós atendemos no Uruguai, eu e o Paulo. Para quem não conhece, o Paulo Barbosa fez live com a Gabriela, é hipnoterapeuta, e nós atendemos uma menina de 17 anos, com crise de ansiedade, depressão, pânico. Entre várias coisas, no atendimento, eu percebi que ela tinha alguma coisa muito forte com o masculino, e aí fomos avançando, o Paulo fez um movimento e ela entrou em uma crise de pânico, ali, no atendimento. Chamamos a mãe, eu falei, tem alguma coisa acontecendo, nós não temos como afirmar, porque ela não falava, ela não conseguia expressar, não falava, tu perguntava as coisas, ela não falava, e é um comportamento dela com os pais, a dificuldade de interação, enfim, hipnoterapia, abuso, manipulação das genitálias,
dos 4 aos 6, aos 4, 5, dos 4 aos 7 anos ali, mais ou menos. Enfim, falamos para ela levar para a psicóloga dela, né? Sim. A questão para ela continuar trabalhar isso, né? Para ela trabalhar isso. E aí ela não, na terapia, ela não, conosco, né? Ela não quis falar quem era o abusador, disse que não tinha reconhecido, mas quando ela foi para a psicóloga, então ela conseguiu expressar quem era. E ela contou para a mãe, fui, né? Sofri abuso, enfim, mas não quis falar quem era, foi para a psicóloga, contou. E quando contou para a mãe e para o pai, chegou e falou: agora eu posso falar, me perguntem o que vocês quiserem. E quando contou quem era o abusador dela, a mãe, é o mesmo que abusou de mim. Ai, você vê. Se tivesse denunciado, né? Se tivesse denunciado, se tivesse falado, né? E mais interessante, por muitos anos, quando a gente identificou a violência, o abuso ali, nós conversamos com a mãe, com a autorização dela, né? Porque era uma menor de 17 anos. Sim. E aí a mãe fala: foi o pai. Fulano e fulana disseram que... Porque ela tinha muita dificuldade com o pai. Sim. Ela não deixava o pai abraçar, não deixava o pai chegar perto. Bloqueio, foi o pai, foi o pai. Mas ela não estava com bloqueio com o pai, ela estava com bloqueio com a figura masculina. Sim. Tanto que ela, até os 17 anos, ela nunca beijou na boca, a mãe estava achando que ela era lésbica, nada contra, né? Homoafetiva. Sim. Que ela... E, na verdade, não. Aí agora, faz 2 meses, nós voltamos a atender no Uruguai, ela já está muito melhor. Acentuou as crises de pânico, né? Mas a gente até optou por nem trabalhar a crise de pânico dela, porque a gente entendeu que o radar dela está sentindo que ela ainda está sob ameaça. Sim. Então, ela ainda precisa permanecer um pouco mais, até controlar, saber onde é que ela pode se situar, para depois a gente trabalhar o pânico dela. Sim. Mas então, gente, é preciso. Se tiver, não é normal você, mulher, não gostar de sexo. Não é normal você ter ardência, não é normal você ter muito corrimento, cistite, inflamação, desconforto. Absolutamente não é normal você ter que tomar banho depois de uma relação sexual. Não é normal. Se você passa por qualquer uma dessas situações, vá procurar para terapia, vá procurar ajuda, porque muito provavelmente, não estou determinando, estou dizendo muito provavelmente... você tem uma informação de abuso em você. Sim, sim. Com certeza, tem vários sintomas e esse sexual é um dos principais bloqueios, né? E já vi casos de até orientação, né? Sexual, da pessoa tomar aversão e depois fazer o tratamento e descobrir que, na verdade, era uma aversão e não era, né? Tinha atração ali pelo outro sexo. Mas como que vai conduzindo, vai dominando a sua vida, né? Então, é muito importante, né, falar sobre, buscar tratamento, denunciar, né? Tivemos vários pontos aqui que a Patrícia trouxe sobre a legislação, sobre os seus direitos, como fazer, vai ter a sua palavra, vai ter poder. Eu fico muito feliz, a gente vai encerrando aqui. Vou agradecendo imensamente tudo que você trouxe, Patrícia, foi muito, muito bom mesmo. Vai ficar gravado. Agradeço todo mundo que trouxe as perguntas também. Qualquer dúvida, pode mandar também aqui no inbox, no meu, no da Patrícia, né? Seguem a Patrícia aí também, aqui em cima, na setinha, vocês conseguem ver o perfil dela, pode começar, né, a seguir. E fiquem atentas aí, né? Busquem informações. O principal é falar, né? Não silenciar, que a gente precisa, né? Discutir mais e entender que muita coisa não é comum, não é normal. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. E se alguém que está assistindo tem alguma dúvida, passou por isso, conhece alguém que é alguma orientação jurídica, me manda um direct, eu respondo prontamente dentro, né, dos fatos que me forem apresentados. Eu respondo, posso orientar juridicamente de como proceder,
Tá? Fico à disposição. Gabriela, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança. Espero minimamente ter colaborado e esclarecido algumas dúvidas. Nossa, muito, muito. Fiquei muito feliz, muita coisa que ajudou, com certeza ajudou quem assistiu aqui e vai ficar gravada aí também, pessoal, assistir. Muito obrigada, boa noite, beijos Beijão, e obrigada. até mais.